Boa noite, começa agora mais um Conversa Franca. Eu sou Mariane Fonseca e hoje nós vamos conversar sobre um tema bem pertinente para os estudantes. Nós vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E para discutir esse assunto, nós trouxemos hoje dois convidados. A primeira é a professora Maria Rodarte, do Frei Seráfico. Boa noite. Boa noite. E também o José Trindade da Silva, que é o presidente da Comissão Permanente de Vestibular da UFSJ. Boa noite. Boa noite, Zé Trindade. Tudo bem? Tudo bom. Bom, na verdade, as inscrições para o Enem começaram na semana passada, né? E nos primeiros dias já foram registradas mais de 3 milhões de inscrições. Como explicar esse fenômeno todo do Enem? É a única forma de ingresso agora, né? Praticamente na universidade, pela adesão da maioria, né, das federais agora. Então, a tendência é realmente que esse número, né, seja elevado. E Zé Trindade, já deu para ver os reflexos aqui na UFSJ das transformações da universidade em relação ao Enem? Realmente, assim, essas transformações vêm acontecendo há mais tempo, né? E, igual a Rodarte falou, o Enem, ele está atingindo um público de mais ou menos 6 milhões de candidatos, né, de alunos fazendo o Enem, e a gente espera que seja um retorno bom para a UFSJ. Bom, e por falar em público, que você mencionou agora, você de casa pode enviar as suas perguntas pelos telefones 3372-3720 e 9972-1640. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês dois é o seguinte: o Enem foi criado em 1998, né? De lá para cá, ele mudou muito. A princípio, ele era realmente um exame para avaliar o ensino médio no país e, de repente, ele já passou a ser, na verdade, a porta de entrada para as universidades, né? Foi uma tendência interessante isso? Como explicar todas essas transformações? Olha, eu acho o Enem uma prova muito justa, justamente por avaliar competências, né? Então, as habilidades que você precisa ter para atingir certas competências. Isso acaba, de certa forma, com as várias práticas das universidades, que cada uma tinha os seus modelos de avaliação. Agora não, ficou uma coisa mais unificada. Então, ela é justa no sentido que é a mesma cobrança para todos os estudantes. Mas, claro, do início até agora, as transformações foram evidentes. E Zé Trindade, essas transformações levaram o Enem para as universidades ou foi a entrada do Enem nas universidades que transformou a prova? Olha, realmente assim, o Enem começou, né, foi vindo gradativamente, foi crescendo, né? E quando foi em 2009, o governo mudou totalmente o estilo do Enem, né? Onde ele quis substituir o vestibular pelo Enem. Veio a vontade de unificar essa entrada, né? Para os candidatos ter uma seleção unificada na entrada substituindo o vestibular. Bom, nos últimos meses, em relação ao UFSJ, foram grandes as mudanças, né, ligadas ao Enem. Qual o significado do Enem hoje na UFSJ? Ele vai realmente substituir o vestibular? Sim, vai substituir totalmente. A gente sempre utilizou o Enem, né, de alguma forma para o ingresso nos nossos cursos, né? Quando começou o Enem, a gente utilizava para compor o resultado. Quando foi em 2009 que veio essa mudança radical, né, mudou o Enem completamente, nós passamos a adotar 10% somente das vagas para o SISU. Mas essa ideia era aumentar, caso fosse realmente ser fixado mesmo, né? E aí o que a gente está vendo que a cada ano, gradativamente, vai tendo mais adesão, né, ao SISU. E a UFSJ agora, pelos conselhos, foi aprovado, né, adesão total ao SISU. Então, nós, assim, passamos a adotar o Enem para todos os nossos processos seletivos, tá? Então, assim, o Enem, ele faz parte de todos os processos seletivos. Para o que era o vestibular, agora é o SISU, né? Então, é totalmente Enem. Para os processos para os cursos que têm habilidades, né, no nosso caso, artes, música e teatro, que não entra no SISU por ter prova de habilidades, a gente adotou também o Enem para uma seleção, um processo simplificado, onde nós vamos estar utilizando o Enem dos 3 últimos anos e mais a prova de habilidades. Então esse é um processo à parte, mas utilizando o Enem.
Tá? Para os cursos da EAD também nós vamos estar utilizando o Enem. Para transferência externa, para portador de curso superior, então ele está em todos os nossos processos de ingresso nos cursos de graduação. Professora, quando você comentou sobre as competências, né? É interessante a forma como o Enem trata isso, porque ele não separa mais disciplinas. Biologia, química, na verdade tem uns nomes até mais complicados que seguem o nome de uma disciplina e suas tecnologias. O que isso significa? Olha, na verdade, o Enem trabalha com a interdisciplinaridade e não com conhecimentos isolados. Então, ciências da natureza, a física, química, biologia, tá? As ciências humanas, geografia, história, sociologia e filosofia, que, aliás, na prova de 2012 foi bastante cobrada. E esse jeito, né, de cobrar as competências estão realmente aliadas às disciplinas afins. Porque para o Enem não existe uma aprendizagem isolada, e sim dentre as habilidades que formarão as competências em determinadas áreas. Por isso, é uma prova inteligente. E acho que agora, né, o grande desafio das escolas é se adequar a isso. Porque com a unificação agora, a tendência é que essas provas mantenham o caráter de leitura, de interpretação, de raciocínio, mas que, à medida do possível, eu acredito que ela vai se tornar também mais conteudista. A exemplo do que já foi 2012. Foi uma prova completamente diferente das demais, usando mesmo a capacidade de vivência do aluno, de experiência de leitura e de interpretação, mas com foco no conteúdo. A prova, por exemplo, de algumas disciplinas, como Química, fez uma varredura da FUVEST. Isso implica em mudanças significativas nas escolas, que é o caso lá do pré-vestibular do Frei Seráfico e do colégio, na adequação do material, no jeito de lidar com o desenvolvimento dessas habilidades para atingir as competências. Cada vez, eu acredito, a prova vai assumir mais esse caráter de aliar conteúdo e raciocínio. Com essas mudanças, ficou mais complexo fazer a prova do Enem? Como que você avalia isso? Muito mais complexo. Pra gente lá, tanto no pré-Enem como no colégio, a gente tem um material que ele não pode ser um material reaproveitado ano a ano. Porque o Enem está com esse caráter de mudanças, né? E o Enem de 2012, ele teve um diferencial das demais provas. Então, tem que haver sempre mudança de questões, mudanças de estratégias para atingir essas competências. Então, o que a gente faz? São aulas interdisciplinares para atingir essa exigência da interdisciplinaridade. Esses aulões, geralmente, eles mesclam, né, as disciplinas dentro de uma área de conhecimento, de ciências da natureza ou ciências humanas, mesmo a matemática. E, além disso, a constante elaboração de questões que abordem essa nova exigência. Eu acredito que 2013, essa prova do Enem vai exigir ainda mais. Se 2012 ela já teve um caráter de FUVEST, que é a Fundação de Vestibular, né? 2013, então, eu acho que realmente as escolas, como lá a nossa preparação está sendo toda voltada para isso, para monitorias, porque é um exame que avalia o ensino médio, não só o terceiro ano. Então, tem que voltar esses objetivos, tem que inserir o aluno nessa questão da experiência, da vivência, da atualidade. Não dá como você trabalhar um simulado com questões de Enem, por exemplo, anteriores, porque precisa adequar muito a atualidade do ano, além dessas habilidades. Tá certo. A UFSJ mudou muito, né, do semestre passado para cá. Além dessa questão do Enem, teve também a questão das cotas, que também foi inserida. Sim. Já dá para dizer que a comunidade escolar está por dentro dessas situações? Tem sido feito um trabalho de divulgação e conscientização sobre isso? Sobre o nosso novo processo, né? Sim, a gente já está divulgando, desde que foi aprovado no Conselho, né? A gente colocou na mídia. O ano passado, por exemplo, a gente não tinha aderido totalmente ao SISU, que era 10%, mas a primeira etapa do nosso processo seletivo era o Enem. Então, já era obrigado, o Enem já era obrigatório no nosso processo seletivo. Então, não foi tão difícil para agora, né? Porque o candidato que quer entrar para o UFSJ, ele sabe que ele tem que fazer o Enem. Tá? Então,
É um desafio, sim, mas é uma coisa que já vem há longo tempo já preparando para isso. Nós podemos dizer que é uma forma mais democrática de acesso à Universidade Federal nos moldes atuais? Olha, eu acredito que sim, porque é uma tendência, né? O Enem veio, ele tá sobressaindo, as universidades estão aderindo cada vez mais ao Enem. Em Minas Gerais, por exemplo, todas as IFES mineiras já estão totalmente SISU, então o caminho é esse. Na verdade, a UFSJ foi uma das últimas a aderir a essa questão, né? A incorporação completa do Enem. Por quê? Justamente igual eu te falei, quando começou em 2009, a gente aderiu, né? Foi passado pelo conselho, a gente aderiu 10% das vagas e a tendência era aumentar. Então, assim, a gente estava seguindo, né? E vai chegando um ponto que você vê que a cada ano o aumento é significativo na adesão e a gente tem que acabar que partindo para isso também, porque realmente o Enem tá substituindo o vestibular. Né? Então a gente vê que isso em Minas está totalmente SISU. Tá certo. Bom, eu vou aproveitar então que eu já estava conversando com o senhor. O Santos, que é um telespectador, ligou e comentou o seguinte: ele é formado em administração com benefício do ProUni. Ele está perguntando o seguinte: se ele fizer o Enem novamente, ele pode tentar uma vaga pelo SISU? Com certeza, pode usar, porque o SISU é um novo processo seletivo, não tem problema nenhum. Se ele passar, ele vai desistir da vaga onde ele já está e vai entrar no novo curso, né? Benefício, no caso ele já é formado, um benefício não anula o outro. Não anula o outro, não anula. Ele pode fazer tranquilo, tá? Inclusive, assim, até quero adiantar, porque nós também temos o processo seriado, né? Nós estamos agora fazendo o módulo 1 e o 2, que também já está, nós vamos acabar vai finalizar ele justamente por a gente ter aderido ao SISU, né? E no final do ano vai ser o módulo 3, é a primeira vez que vai estar o módulo 3. Então a gente já está entrando em contato com os candidatos, que quem vai fazer o módulo 3 que faça já o Enem também, porque o módulo 3 vai ser a prova do Enem. Ah, certo. Entendi. Tá? Agora, professora, nós conversávamos aqui no intervalo sobre essa questão quase da equidade de possibilidades ao se fazer o Enem. Muito se comenta, por exemplo, se não há possibilidade de alunos das escolas públicas terem um pouco de defasagem em comparação aos alunos que têm, por exemplo, ensino integrado, pré-vestibular. Como funciona isso? Chega a ser quase um mito, considerando, então, esse equilíbrio do Enem que a gente conversava antes? Desculpa. Olha, é uma coisa assim, né? Vamos falar de escolas, de situações de aprendizagem. Eu acho que há essa democratização. Então, há uma maneira justa. A prova está ali para todos. As oportunidades são as mesmas. Só que isso vai depender muito como que o ensino é tratado por cada escola. Né? Como que essas competências são desenvolvidas ao longo, porque não é nem ensino médio, porque muito conteúdo do ensino médio vem, né, de outros pré-requisitos. Então, eu acredito que as escolas cada vez mais tenham que se adequar a essas exigências do Enem, que é a grande preocupação das instituições. Se você for pensar, é claro que um aluno que, por exemplo, que está lá fazendo o pré-ENEM, que tem um material todo voltado para o ENEM, que tem monitoria, que tem aulas interdisciplinares, que tem o atendimento todo direcionado com pessoas capacitadas que estão ali no dia a dia, estudando o ENEM, buscando realizar trabalhos mais voltados, né, justamente para todas as exigências, esse aluno está mais favorecido. Claro, né? Como em qualquer outras situações. E por falar em estudos, então, já que o que são avaliados são competências, como estudar para o Enem, já que não tem essas disciplinas tão separadas? Tem algum método, algum tipo de material que possa ser procurado? O que fazer para quem está interessado em prestar o exame? Olha, eu acho que o caminho mais viável agora ainda é a preparação através de um curso. Que esse curso tem toda o resgate dos objetivos, né, das exigências. Se não houver essa possibilidade, estudar mesmo no sentido de ler muito,
pegar questões anteriores, mesmo que não foco do conteúdo, mas com o foco da leitura, da interpretação, do raciocínio, resolver provas anteriores, pode ser um caminho. E o ensino médio, ele tem que ser muito, né, focado. Não dá mais para o aluno hoje, num contingente de tantos candidatos, de uma concorrência tão alta, o aluno fazer o ensino médio, principalmente o terceiro ano, sem foco, sem objetivo. Então, a receita é estudar, estudar. Não tem outro caminho, né, viável, porque a concorrência, como vocês disseram, ela está cada vez mais acirrada. Né? Virou um vestibular unificado com uma concorrência enorme. Então, o caminho agora é esse. Tem que estudar, não adianta. Quando a gente fala nessa concorrência mais intensa, é até interessante, porque quando eu fiz o Enem, por exemplo, ele ainda era aquela coisa de um exame nacional para avaliar o ensino. Não era necessariamente obrigatório. E a gente estudava para o Enem e tinha que estudar depois para o vestibular. Essa unificação facilitou a vida do estudante ou complicou um pouquinho pelo grau de exigência? Queria que vocês dois falassem sobre isso. Olha, como professora, eu vejo que facilitou no sentido de que o que acontecia antes? Cada universidade tinha sua própria banca. Então, uma banca que, por decisão, achava melhor cobrar bastante conteúdo. A outra banca de uma outra universidade, bastante, sei lá, interpretação, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que é justo, porque não há um foco só conteudista, só daquela decoreba. Não adianta, Enem não é decoreba. Você tem que saber o conteúdo e tem que saber aplicá-lo, com foco nessa questão da leitura, da interpretação e tal. Então, acho que nesse sentido ele é justo. O Enem abre possibilidades para as diversas habilidades do aluno. Então, nesse sentido, eu acho que facilitou muito. Em contrapartida, foi o que a gente falou, a concorrência agora se torna muito mais acirrada, né? E para vocês, é verdade? No meu caso, para ingresso, né, na universidade, eu acredito também que tenha melhorado. Porque uma vez que ele fez o Enem, ele pode estar concorrendo para qualquer universidade. Abriu a inscrição para o SISU, ele vai ver a universidade, ele tem duas opções só. O ruim disso daí, porque ele só pode fazer, são duas opções, né? Porque às vezes o candidato, antigamente, ele fazia vestibular em várias universidades. Hoje verdade. Não, né? Mas no nosso caso, por exemplo, da UFSJ, ele, com o Enem que ele fizer, né? Ele vai estar concorrendo ao módulo 3 do PAS, ele pode estar concorrendo ao SISU, né? No meio do ano, no ano seguinte, ele também vai estar concorrendo ao módulo 3 do PAS e ao SISU. Então, na verdade, ele pode, com um Enem só, ele vai estar concorrendo a 4 opções. Né? Então, ele vai estar concorrendo, quem está no PAS, ele está concorrendo tanto ao PAS quanto ao SISU também. Vocês dois, digamos, estão bem no limite desse público estudantil, né, do segundo grau. O que vocês perceberam? Quando se fala nessa questão do aumento da concorrência, chega a ser uma preocupação entre os estudantes? Gera algum tipo de receio ou não? Por outro lado, eles resolvem se preparar melhor para ingressar no ensino superior? Eu acredito que agora ele vai procurar se preparar melhor mesmo, né, porque realmente a concorrência é maior, né? Às vezes cursos que a gente não tinha tanta demanda, agora com o SISU realmente ele vai aumentar, né? Então a concorrência é bem maior, porque o candidato ele não precisa se deslocar, ele não tem gasto para vir fazer a prova, né? Que você tinha falado que fazia-se o Enem, depois não tinha que fazer a prova. Hoje ele não precisa mais. Então se ele está lá no norte, ele faz a inscrição, faz o Enem, faz a inscrição do SISU, se ele for aprovado ele pode vir para cá fazer, né? Entrar para a universidade. Início deste ano houve muita polêmica ligada às redações, inclusive uma receita de miojo no meio de uma redação. Isso desestimula os alunos? Como que isso tem sido tratado? Houve inclusive uma mudança no edital, né? Isso. Queria que vocês dois debatessem sobre isso também. Eu vou começar com a professora de redação, tá bom? Olha, é o que eu tenho explicado para os alunos que chegam, que perguntam, e mesmo para a comunidade. Em relação à redação com receita do miojo e do hino do Palmeiras, a banca foi corretíssima. O que a gente tem
é muita gente julgando sem propriedade. Aquela questão da opinião publicada. Sim. Então, quando colocou lá, redação do miojo obtém nota no Enem, ficou parecendo que a redação do miojo ganhou 1000. Não foi. Então, olha só, analisa os critérios de correção do Enem. Certo. Então, são 5 competências e elas meio que não estão interligadas uma à outra. Então, lá na competência 1, o domínio da norma culta. Eu li a redação do miojo. Domínio da norma culta. Pronto, é isso que está lá na competência. Então, ele pode ter ganhado ali de 180 a 200 pontos. Na competência 2, que é a abordagem do texto, do tema, mas inserir conhecimento de outras áreas. O menino fez isso, abordou em 3 parágrafos completamente o tema, discutiu, colocou conhecimento de outras áreas. Quando chega na competência 3 e 4, que é a seleção de argumentos, a fundamentação, né, a comprovação da tese e a coesão, ele despencou, justamente por esse parágrafo ter inserido ali. Então, prejudicou a fundamentação, a coesão em relação à tese e prejudicou toda a coesão textual. O que também prejudicou a competência 5 na elaboração da proposta. Então, uma redação que teria alcançado uma nota talvez superior a 800, ele perdeu ali de brincadeira 50% quase da nota. Mas pelos critérios de correção, a banca não falhou. Pelo edital, a banca não podia ter zerado, porque não havia, até então, nada no edital que dissesse que um caso desse seria passível de anulação. Aí caberia até um recurso, em termos judiciais, se o Enem tivesse anulado. Então, a postura ali da banca e do Enem, em relação à MEC, eu tenho que defender, foi correta. Eles só tinham isso a fazer, tanto da redação do miojo quanto do Endo Palmeiras. Agora não, houve a mudança no edital, eles colocaram agora, pode anular à vontade. Mas isso não pode funcionar como uma desmotivação para os alunos, porque provou que a banca ali, mesmo, né, com um contingente enorme de redações para corrigir, ela agiu ali naquele sentido correto. Agora, já no sentido dos erros de português, em que a redação tirou 1000, aí não há defesa. Foi falha humana mesmo, passou despercebido, ou foi uma interpretação errônea da competência número 1, que ela diz que se o erro não for recorrente, for isolado, ele pode até, sabe, essa nota ser arredondada para 200, então pode ter sido uma interpretação. O que também provocou mudança no edital. Porque agora os corretores que derem 1000, eles têm que fazer um relatório, principalmente se fechar a competência 1, justificando se houve algum erro, por que eles consideraram que ele foi complexo. Tá certo, então, professora, muito obrigada. Boa Isso, sorte, foi um né, prazer. nesse trabalho todo. Boa sorte para você de casa que vai tentar o Enem, vai tentar ingressar, por exemplo, na UFSJ. Nós agradecemos a sua participação. Conversa Franca fica por aqui. Boa noite para vocês e até a próxima.